Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de anotações bem denso sobre Microsoft Azure. Bem focado, né? Exato. Parece um guia de estudos, daqueles que a gente usa quando precisa entender os fundamentos rápido, talvez para uma prova ou para começar um projeto. Sim, para não passar vergonha. Isso. Então, a nossa ideia aqui é ir direto ao ponto, sabe? Separar o que é só decoreba do que realmente importa no dia a dia e, claro, apontar as armadilhas. E é interessante que as fontes já começam posicionando o Azure no mercado, né? Tipo, a AWS pode ter sido a pioneira, mas o Azure tem um trunfo. A integração com o mundo Microsoft. Exatamente. Para uma empresa que já vive de Windows Server, Office 365, Active Directory, a migração para o Azure acaba sendo o caminho mais natural. É quase uma rampa de acesso pronta para a nuvem deles. Mas, para usar essa rampa, o primeiro passo é entender o mapa. E pelo que eu vejo aqui, o mapa do Azure começa de cima, com a infraestrutura global. Isso. E essa hierarquia tem que ficar muito clara. No topo, a gente tem as geografias. Que são para soberania de dados, certo? Tipo, a geografia Brasil garante que os dados ficam aqui. Perfeito. E dentro das geografias, vem as regiões, que são os locais físicos. Brasil South, em São Paulo, por exemplo, é uma região. Que, na verdade, é um conjunto de data centers. Isso. E dentro das regiões, finalmente, as zonas de disponibilidade. Os prédios, os data centers individuais. Exato. E aqui já tem um ponto de atenção que as notas destacam bastante. Ah, já tem pegadinha aí. Já, nem toda região tem zonas de disponibilidade. Algumas regiões mais antigas são um data center só. Então, se o objetivo é alta disponibilidade de verdade... Tipo, sobreviver a um desastre que afete um prédio inteiro. Isso. É essencial escolher uma região que tenha múltiplas zonas e, claro, distribuir seus recursos entre elas. Não adianta nada ter 3 servidores se estão todos na mesma sala, né? Claro, faz todo sentido. Ok, a geografia física tá clara. Continentes, países, prédios. Mas a gente não gerencia prédios, a gente gerencia software. Aham. Como que o Azure organiza as centenas, talvez milhares de pecinhas virtuais que a gente cria? As anotações dão um destaque enorme por um conceito que eles chamam de o mais fundamental de todos. O grupo de recursos, ou Resource Group. Isso. Sim, e essa é talvez a maior diferença, assim, filosófica do Azure. A analogia do material é boa. Pense nele como um container lógico, uma pasta. Uma pasta. Do computador. Exato. A ideia é que tudo que faz parte da mesma solução, a aplicação, o banco de dados, a rede, fica agrupado ali para facilitar o gerenciamento. Ok, uma pasta para organizar. Parece simples, mas as notas dedicam um bom tempo para as regras disso, o que me diz que o diabo mora nos detalhes. E mora mesmo. São 3 regras principais. A primeira, todo recurso precisa pertencer a um e somente um grupo de recursos. Não tem recurso solto por aí. Não tem. Segunda, você pode mover recursos entre grupos. Mas a terceira é que causa arrepios. Tô vendo aqui. Deletar um grupo de recursos deleta permanentemente todos os recursos dentro dele. Peraí. É isso mesmo. Deletar a pasta, apagar tudo que tá dentro. Sem volta. Isso soa como uma falha de design gigante, uma armadilha. Por que eles fariam algo tão drástico? Essa é a reação de todo mundo. É porque o grupo de recursos não é só sobre organização, é sobre ciclo de vida. Ciclo de vida. A filosofia é o que nasce junto, é gerenciado junto e morre junto. Pensa num ambiente de desenvolvimento para um projeto de 3 meses. No final, em vez de caçar e deletar 30 recursos na mão e correr o risco de esquecer alguma coisa e continuar pagando... Exato. Você simplesmente deleta o grupo de recursos do projeto, é uma ferramenta de gestão poderosíssima, mas, exige cuidado. Entendi. Não é uma feature, é uma filosofia. Mas isso me leva a outra questão que o material aponta como a pegadinha número 1. Sei qual é. Se essa pasta é lógica, ela pode ter coisas em lugares físicos diferentes. Eu posso ter um grupo aqui no Brasil, com um servidor nos Estados Unidos e um banco de dados na Europa. Pode. E é aí que muita gente tropeça. O grupo de recursos em si tem uma localização,
para guardar os metadados dele. Mas os recursos dentro dele podem estar espalhados pelo mundo todo. Nossa! Você pode ter um grupo App Global com recursos em Brazil South, East US e West Europe, tranquilamente. Ele agrupa pelo ciclo de vida, não pela geografia. Isso muda tudo. A organização lógica é mais importante que a física. Uau! Ok, desvendada essa armadilha, vamos para os blocos de construção. Computação, armazenamento e redes. O básico. Começando por computação, as analogias para os modelos de serviço são ótimas. Elas ajudam a entender a diferença, né? Que é o nível de controle versus conveniência. Isso. Primeiro, a IaaS, a Infraestrutura como Serviço. A Azure Virtual Machine. A analogia é o servidor. Controle total. Você gerencia o sistema operacional, os patches, tudo. É o que dá mais trabalho. Depois vem PaaS, a plataforma como serviço. O Azure App Service. A analogia, o servidor web. Aqui a Microsoft cuida de tudo por baixo. Sistema operacional, infra. Sua única preocupação é o seu código, a sua aplicação. Ok, mas na prática, se o PaaS parece tão mais fácil, por que alguém ainda escolheria IaaS? Qual é a pegadinha de abrir mão do controle? Boa pergunta. A resposta é depende. Às vezes você tem uma aplicação legada, mas antiga, que precisa de uma configuração super específica do sistema operacional. Algo que o PaaS, por ser mais padrão, não suportaria. Exato. Ou você precisa instalar um software de terceiro na própria máquina. IaaS é a rota de escape para esses cenários. Ou para fazer um lift and shift, que é basicamente pegar um servidor antigo e jogar na nuvem sem mudar nada. Faz sentido. E fechando o trio, o FaaS, Função como Serviço. O Serverless, com o Azure Functions. A analogia aqui é a função. Aqui a gente nem pensa em servidor, né? É só um pedacinho de código que roda quando algo acontece. Isso, um evento, um gatilho. E essa divisão toda está ligada diretamente ao modelo de responsabilidade compartilhada. Ah, sim. Um conceito-chave em qualquer nuvem. A Microsoft é sempre responsável pela segurança da nuvem, os prédios, o hardware, mas o cliente é sempre responsável pela segurança na nuvem. E o tamanho dessa responsabilidade muda. Em IaaS, a nossa fatia da responsabilidade é gigante. Patches, firewall, os dados. Ok, vamos para armazenamento. O material fala de um trio dentro da conta de armazenamento. O primeiro é o Blob Storage. A analogia aqui é o Data Lake, ou o S3 do Azure para quem vem do mundo AWS. E essa analogia ela é crucial. Por quê? Pensa que, sei lá, há 15 anos, guardar terabytes de logs era inviável para a maioria das empresas. O Blob Storage não só barateou isso, mas mudou a filosofia. Passou a ser guarde tudo agora, porque a gente nunca sabe o que vai precisar perguntar no futuro. É a base do Big Data? É a base de tudo. É para dado não estruturado, acessado via web, por API REST. Certo. Depois vem o Disk Storage, o HD externo da máquina virtual. Isso. É o disco de bloco, de alta performance. É o seu disco C, o disco D, o sistema operacional da sua VM fica nele. A relação é direta, um disco para uma VM. E, por último, o Azure Files. A analogia é o servidor de arquivos da empresa, um NAS na nuvem. Mas eu não poderia usar o Azure Files para guardar backups, por exemplo? Por que o Blob seria melhor? Até poderia, mas seria bem mais caro e, ineficiente. O Azure Files foi feito para ser um compartilhamento de rede usando o protocolo SMB, o mesmo do Windows. Aquele de mapear a unidade de rede? Esse mesmo. Ele é otimizado para vários computadores acessarem e modificarem os mesmos arquivos ao mesmo tempo. O Blob é otimizado para guardar objetos gigantescos e imutáveis pelo menor custo possível. Usar um no lugar do outro é como usar um carro de Fórmula 1 para ir no mercado. Funciona, mas não é a ferramenta certa, cada um no seu quadrado. Exatamente. Ok, fechando esse bloco, a parte de redes. O coração é a VNet, a Virtual Network, nossa rede privada, mas o componente que as notas destacam como fonte de pegadinhas é o NSG. Um Network Security Group. É o firewall de linha de frente do Azure, o porteiro que fica na frente da sua VM ou da sua subrede, decidindo quem entra e quem sai.
E o ponto-chave, a palavra mágica que as fontes grifam várias vezes, é que ele é stateful. O que isso significa na prática? Significa que ele é inteligente, ele tem memória. Eu lembro de passar horas, no começo da carreira, com firewalls antigos que eram stateless. Sem estado de conexão. Isso. Neles você tinha que criar a regra de ida e a regra de volta. Se você liberava a porta 80 para entrar, tinha que criar outra regra liberando a saída do tráfego de resposta numa porta alta aleatória. Ah, o clássico funciona para entrar, mas não responde de volta. Que dor de cabeça. Exatamente essa. Um firewall stateful como o NSG resolve isso. Ele lembra da conexão. Se você cria uma regra permitindo a entrada na porta 80, ele automaticamente permite o tráfego de resposta. É uma daquelas mágicas que poupam muito tempo. E reduz a chance de erro pela metade. Mais uma armadilha que depende de entender uma palavra, isso nos leva ao último pilar. Identidade. E o protagonista aqui é o Microsoft Entra ID, que mudou de nome, né? Antes era Azure Active Directory. Isso, as fontes avisam que é bom ficar de olho nos dois nomes. O Entra ID é tipo a espinha dorsal da identidade para todo o ecossistema de nuvem da Microsoft. Se você faz login no Microsoft 365, no Teams... No próprio portal do Azure... É ele que está validando quem você é. Ele nasceu para a web e fala os protocolos modernos como OAuth 2.0 e SAML. É o motor por trás do botão Entrar com a conta da Microsoft. Ok, isso me leva a uma dúvida que sempre me confundiu um pouco e que as fontes confirmam ser um ponto de tropeço para muita gente. Lá vem. Se a minha empresa já usa o Active Directory tradicional, o ADDS, há anos, o Entra ID é só a versão online disso? Certo. É só sincronizar e pronto. Não. A história é bem mais complicada. E essa é a pegadinha clássica Entra ID versus ADDS. A resposta curta é não. Eles não são a mesma coisa. Não são. São sistemas fundamentalmente diferentes, criados para problemas diferentes. Certo, vamos detalhar essa diferença, porque parece ser crucial. O Active Directory tradicional, o ADDS, nasceu para o mundo on-premise, para a rede interna, a intranet. O trabalho dele é gerenciar os computadores e usuários dentro da empresa. Ele usa protocolos como Kerberos, Loop. Exato. Para você fazer login no seu computador Windows da empresa, para aplicar políticas de grupo, as GPOs, que definem um papel de parede, instalam impressoras, essas coisas. Ele controla as máquinas e usuários dentro da rede corporativa. Enquanto o Entra ID. O Entra ID nasceu para a nuvem, para a internet. Ele não entende GPO, não entende Kerberos nativamente. O mundo dele são os protocolos da web, SAML, OAuth. O propósito dele não é gerenciar o seu notebook. É dar uma identidade única para acessar milhares de aplicações na nuvem. Perfeito. Sejam da Microsoft ou de terceiros, como Salesforce, Slack. Eles podem ser sincronizados para ter uma senha única, mas as funções são distintas. Um gerencia seu acesso à intranet, o outro, seu acesso à internet. Acho que essa foi a distinção mais clara que eu já ouvi. Um é o porteiro do prédio, o outro é o passaporte para o mundo. Excelente. É uma boa analogia. Bom, acho que passamos pelos pontos mais críticos. Se a gente fosse resumir os macetes, as dicas de ouro do material seria tipo: primeiro, grupo de recursos é sobre ciclo de vida. Deletou, já era. Segundo, a tríade do armazenamento. Blob para o seu lago de dados, disk para o HD da VM e files para o compartilhamento de rede. Usar a ferramenta certa. Terceiro, o firewall NSG é stateful, ele tem memória. E por último, talvez o mais importante, Azure ID é a identidade para nuvem, para web, ADDS é para rede local, são parentes, não são gêmeos. Perfeitamente resumido. Então, o que tudo isso significa? Significa que dominar esses pilares e principalmente as pegadinhas embutidas neles é o que separa, o conhecimento superficial do entendimento real de como o Azure funciona. Exato. E ao revisar tudo isso, algo me chamou a atenção. As fontes se concentram muito no o quê, nas regras para passar num teste, mas isso levanta uma questão mais importante. Como é que o domínio dessas regras técnicas, sei lá, como o ciclo de vida de um grupo de recursos ou a natureza stateful de um firewall, como isso muda a forma que uma organização deveria pensar em construir e gerenciar as aplicações? A discussão deixa de ser só sobre tecnologia
e passa a ser sobre uma mudança de filosofia operacional do gerenciamento físico para o lógico. O que mais muda quando a pasta se torna mais importante que a máquina? Uma excelente provocação para quem está nos ouvindo pensar a respeito. É a diferença entre só usar a ferramenta e realmente pensar com a lógica que a ferramenta propõe.